Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Morgado e hoje eu quero falar sobre um mecanismo que a gente chama de mecanismos acomodativos. Você já pensou como é que o nosso olho é capaz de focar coisas em diferentes distâncias e como que ele consegue fazer isso com tanta facilidade e com tanta rapidez? Um exemplo, como que uma criança consegue ao mesmo tempo focar em um caderno, em um livro e olhar para longe e assistir, ver o quadro ou assistir uma televisão. Isso tudo é regido e controlado por um sistema extremamente complexo chamado sistema acomodativo. E hoje eu quero falar sobre as habilidades que a gente precisa ter e o que a gente precisa avaliar dessas competências do sistema acomodativo dentro de um gabinete optométrico. A acomodação ela pode ser dividida em habilidades. Uma ou a primeira habilidade que a gente mede em consultório é o quanto esse sistema tem de força, que é o que a gente vai chamar de amplitude acomodativa. E para isso a gente tem algumas técnicas. A outra, o quanto esse sistema é flexível, o quanto ele consegue contrair e o quanto ele consegue relaxar. Essa habilidade a gente vai chamar de flexibilidade acomodativa. E a outra é quanto esse sistema consegue fazer e quão rápido ele faz essas trocas entre contrair e relaxar, que é o que se chama de facilidade acomodativa. Esse teste é medido em tempos, então são quantos ciclos a gente realiza em um determinado período. E o outro são as nossas reservas, quantas a gente tem de reserva, que são as reservas positivas, e quanto a gente tem dessas reservas, que são as reservas negativas, ou seja, o quanto ele tem de capacidade de tensionamento sem perder a fusão e o quanto ele tem a capacidade de relaxamento sem perder a fusão, sem perder a convergência. O primeiro teste que a gente vai falar então é o teste de amplitude acomodativa. E aqui a gente pode se basear em 3 técnicas que a gente pode avaliar essa amplitude acomodativa. A primeira técnica é a técnica de Donders, que ela avalia pela relação entre a distância. Então, o teste de acomodação ele é sempre realizado de maneira monocular, porque é uma habilidade monocular. Então, nós vamos necessitar de um tampão, de um tapa-olho e também de uma fita métrica. Essa fita métrica é importante porque é ela que vai definir para nós a distância e aí a gente vai fazer a relação de cálculo pelo método Donders. Paciente com a correção habitual, nós vamos ocluir primeiro um olho e vamos colocar o paciente em tabela de leitura numa linha acima da melhor acuidade visual dele. Então, no caso aqui, J2, e nós vamos pedir para que ele fixe um número e ele vá aproximando até que ele não seja mais capaz de enxergar com nitidez. Então, no meu caso, nós estamos aqui, nós vamos tomar essa medida, que vai ser algo em torno de 17 centímetros. E aí a gente vai fazer os cálculos para as medições de quanto tem essa amplitude. A segunda técnica, chamada técnica de Shear. O Shear ele usa então lentes negativas para fazer as ativações dessa acomodação. Então pode ser feito com flipper, com régua esquioscópica ou pode ser feito também com greens ou com a caixa de prova. Da mesma forma, é um teste realizado de maneira monocular, então adiciona-se o tampão, o paciente a uma distância de 50 centímetros. Essa distância ela vai precisar ser compensada no final da fórmula, então ela precisa ser medida. E aí vai se adicionando lentes. Enquanto o paciente ainda tiver a capacidade de enxergar com nitidez, vai se adicionando lentes até que esse paciente reporte não conseguir enxergar com nitidez. E existe uma outra técnica que é o Donders modificado, que é então eu fazer o inverso. Eu deixo
bem próximo e peço para ir afastando até onde ele perceba com nitidez. E aí eu vou tirar essa relação de espaço e aí a gente vai fazer os cálculos também. A outra habilidade que é necessária ser avaliada é o que a gente chama de flexibilidade acomodativa. Então, novamente, eu vou precisar da tabela. A gente vai marcar a distância, então, do paciente. Então, o paciente estará a uma distância de 50 centímetros. E nós vamos montar um flipper de compensação dessa distância. No caso, uma lente com mais 2 e uma lente com menos 2. Essa avaliação também é realizada monocularmente. A gente vai pedir para o paciente que leia a segunda linha acima da J1 ou da melhor acuidade visual nessa distância e avalia se o paciente é capaz de enxergar com nitidez e depois troca para a lente negativa e avalia se o paciente é capaz de enxergar com nitidez. Se ele for capaz de enxergar com essas lentes, a flexibilidade dele seria de mais 2 e menos 2. Caso não, a gente vai diminuindo em passos de 0,50 até que ele chegue à capacidade dele conseguir realizar essa troca. Junto com esse flipper e após esse flipper montado, a gente vai avaliar a facilidade acomodativa, ou seja, quantos ciclos o paciente faz por minuto. Então a gente vai fazer essa realização da mesma forma e o paciente vai lendo e à medida que ele vai me dando o ok que ele está lendo, eu vou fazendo a troca. Inicio sempre com lente positiva, para a gente manter o sistema acomodativo relaxado e depois ativo. Relaxado e depois ativo. Cada ciclo é contado por uma troca entre um positivo e um negativo. Ou seja, ele tem que positivo, negativo, positivo, um ciclo. Positivo, negativo, um ciclo. Positivo, negativo, 2 ciclos. E assim sucessivamente. As reservas acomodativas, ou as reservas relativas, a acomodação relativa positiva e a acomodação relativa negativa, elas são medidas aí sim de forma binocular. Então eu vou fazer a uma distância de 40 ou 50 centímetros, a distância vai ser fixa e eu vou adicionando aos dois olhos lentes negativas ao passo de 0,50, de 0,25 e depois eu vou fazer também as reservas, a acomodação relativa negativa, que eu vou adicionando lentes positivas. E isso pode ser feito no Grins, é mais fácil que seja no Grins, porque o manejo é mais simples com as duas lentes do que fazendo na caixa de prova. É possível ser feito na caixa de prova, então a gente vai colocando uma distância fixa e aí adiciona ao mesmo tempo, de passo de 0,25 em 0,25, lentes negativas, que a gente vai avaliar a acomodação relativa negativa, e lentes negativas a gente vai avaliar a acomodação relativa positiva. Outro exame que deve ser feito é a avaliação da postura acomodativa, e isso a gente pode fazer de duas formas. A primeira forma é a gente fazer com o MEN, e aí você faz a retinoscopia de MEN e avalia, o paciente deve apresentar uma flutuação entre 0,25 a 0,50 e ele vai ter um estado de postura em ordem. A segunda técnica é você poder usar o cilindro de Jackson, e aí utiliza-se o dial astigmático, posiciona positivo e negativo nas verticais e verifica se o paciente percebe um dos riscos mais escuros do que o outro. Se ele não apresentar nenhum dos riscos mais escuros, ele tem uma condição equilibrada. Então esses são os testes que são realizados para avaliação acomodativa.